Olá, pessoal! Estamos aí ao vivo com vocês para responder as perguntas e respostas que vocês me fizeram. E eu já quero começar contando que tiveram muitas perguntas, muitas mesmas, assim, mais do que eu consigo responder nessa live, no tempo que a gente vai ter. Mas eu vou responder o máximo de perguntas possíveis. Olá, Lidiane! Lidiane até mandou uma mensagem: Renata, cadê a live? Tô aqui te aguardando. Então, tava aqui correndo, organizando para entrar aí ao vivo com vocês. E o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: dessa vez a gente teve recorde de perguntas, que é muito gostoso e muito legal. Não vou deixar nenhuma de fora, mas talvez hoje eu não consiga responder todas, tá? Então eu vou dividir assim a live, eu vou responder algumas perguntas e aí eu prometo que eu faço uma outra live. Não prometo que vai ser amanhã, mas talvez eu deixe para outra semana e eu respondo todas as perguntas. Então, se você me fez uma pergunta, fica tranquilo que eu vou responder você. Olá, oi lá, lindo! Gerleide, olá, Nica, vamos falar os dois, né? Oi, Nath, Amanda, olá, Thiago, olá! Gente, então aí hoje tá correria para vir aqui responder as perguntas de vocês. Não repara aí que eu nem me maquiei hoje, que geralmente eu faço esse cuidado aí para vocês, mas precisei. Gisleide, pois é, hoje eu esqueci de avisar, quer dizer, não é que eu esqueci, não deu tempo de avisar que eu ia estar aqui hoje. Mas vamos lá que a gente vai habituando que toda segunda-feira às 19 horas pretendo responder as perguntas de vocês. Quem tá aí comigo, bora? Olá, Daisy! Sejam todos muito bem-vindos. Ó, então, só recapitulando, quem me fez perguntas, eu vou responder, talvez eu vou responder um pouco hoje e um pouco semana que vem. Então, semana que vem, provavelmente, eu não vou abrir para perguntas. Ou se eu abrir para perguntas, vou colocando sempre a próxima semana para responder, tá bom? Que tivemos muitas perguntas boas. E se você tá aqui, com certeza, uma dessas perguntas tem a ver com você, tá? Olá, Ruth, Sil, Rejane, vamos lá para as perguntas. Perguntas e respostas. E aí vocês vão pensando aí, que resposta eu daria para essa pergunta? Vocês podem ir pensando, quem quiser dar um pitaco, desde que seja carinhoso, tá? Pode sim compartilhar o seu pensamento. Então, primeira pergunta. Renata, como desapegar de alguém que a gente percebe que não tem o mínimo interesse em nós? Gente, vocês sabem que é um tema assim que me deixa nervosa. Mas vamos lá com amor no coração. O que acontece? A pessoa está perguntando que ela quer desapegar, ou seja, ela quer parar de gostar de alguém que não demonstra o mínimo interesse para ela. Quem nunca teve nessa situação? De querer uma coisa que tá ali, tá no, assim, parece que a pessoa, tipo, é inalcançável, mas a gente fica ali, né, correndo atrás. Vai lá, faz de tudo para se mostrar, para se aparecer, e a pessoa não dá a mínima ideia. Fica ali, coloca a gente às vezes de cantinho, às vezes nem sabe da sua existência, né? Então, Renata, como é que eu desapego de alguém que eu tô afim, né? Eu tô afim e essa pessoa não tá nem aí pra mim. Primeira coisa, eu quero dizer que você já deu um passo muito importante. Você tá querendo se desapegar. E você usou a palavra certíssima. Aqui é um desapego. Tem muita gente que confunde apego e amor. São coisas completamente diferentes. Então, por exemplo, quando eu sou apegada, significa que eu estou apegada talvez a uma pessoa, a uma ideia. Eu acredito que aquilo é meu, que aquilo assim me pertence. E aí eu não quero abrir mão. Aí esse é o apego, é aquilo que aprisiona, é aquilo que me faz assim querer aquilo para mim. O amor é diferente. O amor é quando eu quero estar com alguém, mas aquilo ali tem uma liberdade. Eu tenho liberdade de poder estar nessa relação, escolher que é o melhor e estar nela, mas o amor permite liberar a outra pessoa e liberar a mim mesmo. Percebe a diferença? Então o apego é uma obsessão por eu tenho que ter isso, ter essa pessoa. Lá, pessoal? E agora, o amor é diferente. O amor, ele liberta. O amor é uma coisa assim, que conforta. Então, tudo isso que a gente pensa que é demais,ão, que é pesado, pode ter uma certeza. Não é amor. Olá, Jéssica. Não é amor, é apego.
Ok, Renata, já saquei que eu tô num esquema muito errado aqui, que eu tô querendo alguém que não me quer, mas e aí? Como é que eu desapego? A melhor resposta para essa pergunta é o seguinte: o melhor jeito de você desapegar de alguém é você começar a se apegar em você. Mas, Renata, como é que seria isso? Seria basicamente você começar a trazer amor e carinho para você. Começa assim, sabe aqueles dedinhos nervosos que eu falo? Aquela vontade de ficar fuçando a vida do outro, de ficar mandando uma mensagem no meio da noite, depois de uma bebedeira, por exemplo. Então, para com isso que é feio. Quanto mais movimento você faz em direção a uma pessoa, mais você acaba ficando obsessivo em relação a ela. Em vez de você ficar direcionando a energia para o outro, comece a direcionar a energia para você. Então, uma dica que eu vou te dar é o seguinte: para e pensa assim, cara, eu tô querendo fazer isso, mas para que eu vou fazer isso? Qual o meu intuito de mandar essa mensagem? Qual o meu intuito de ligar? E aí, a primeira pergunta você vai fazer isso: para que eu estou fazendo isso? Beleza. Depois disso, você começa a pensar assim, o que eu posso substituir isso? Como é que... Coloca no OLX, fica livre do problema e procura o amor verdadeiro. Ai, Thiago, foi ótimo. Foi péssimo, mas foi ótimo ao mesmo tempo. Ai, deve ter perdido meu raciocínio, Thiago, foi muito boa. Coloca no OLX, isso mesmo, Thiago, coloca um amor enferrujado aí, você coloca no OLX, se livra dele, desapega logo, né, Thiago, desapega. Também pode ser uma solução, mas se você não conseguir colocar esse seu amor no OLX, você vai e faz essa dica, tá? Então a dica é essa. Você basicamente vai começar a trazer atenção para você. Você começa a perguntar primeiro para que eu estou fazendo esse movimento, e o segundo movimento que você deve fazer é o que eu posso fazer para mim. Então, em vez de eu ficar fazendo coisa para o outro, o que eu poderia fazer para mim? Ok? Respondida a pergunta? Gente, agora que eu entendi, OLX, desapega, né, Thiago? Ai, foi boa. Vamos lá, segunda pergunta. Como nos acolher? Olha a pergunta. Essa aqui é para todos os brasileiros, tenho certeza. Que aqui a gente responde sobre relacionamento, sobre autoestima, mas também a gente cuida de relacionamentos e amizades, família. Então vamos lá. Como nos acolher nas diferenças diante desse cenário político? Gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Política, eu sei que a gente está num momento assim... delicado, até de falar, se eu falo político, o povo já dá até uns 3 pulos, né? Infelizmente, o que eu tô vendo? Chegou isso no meu consultório, e não só uma vez, tá? Algumas vezes no meu consultório. Pessoas que estão muito ansiosas pelo cenário político, por descobrir que alguém ali que ela tá do lado, que ama muito, tem uma visão política completamente diferente. Então, o que eu posso dizer para você que tá sabendo assim, como é que eu vou lidar com esse cenário político? É o seguinte: o cenário político é como eu acho que ele representa, assim, ou atualmente ele está representando uma possibilidade de cada um pensar por si. Então, é mais ou menos como num relacionamento. Cada um tem sua crença, cada um tem o seu ponto de vista. E o que está dando problema é que as pessoas estão tentando impor o ponto de vista delas nas outras pessoas. É isso que não tá legal. Então é como se eu tivesse um relacionamento, tá? Eu tô aqui num relacionamento e vamos sair da política, vamos para um jogo de futebol, que é mais fácil, né? E eu, sei lá, eu torço... eu sou péssima com jogo de futebol, mas eu torço pro Cruzeiro. Qual que é o oposto do Cruzeiro, hein? Pai, qual que é o oposto do Cruzeiro? Atlético, obrigada. Universitários aqui. Então, eu torço pro Cruzeiro e tem o meu companheiro torce pro Atlético. E aí eu quero, porque eu quero que ele torça pro Atlético. O que acontece? Eu começo a impor meu ponto de vista, porque o Cruzeiro é isso, é aquilo, e o outro começa a impor o ponto de vista dele. Aí que gera conflito. Então, se eu pudesse dar, assim, uma dica para você, como é que você lida com esse cenário, é o seguinte: tenha claro as suas ideias, tenha claro a sua convicção, por que você vai votar nessa pessoa, e respeite que uma pessoa diferente de você pode pensar de um jeito diferente.
Então, eu acho que a palavra de ordem do momento é o respeito. É o respeito às diferenças. A gente está tendo uma grande oportunidade nesse cenário político de poder respeitar as diferenças. Por mais que você não concorde, uma coisa que é assim, é obrigatório é o respeito. Fala aí pra mim quem concorda aí comigo, que tá precisando aí é de mais respeito e é isso que vai ser possível que você consiga lidar com esse cenário político. É assim que eu tô lidando na minha vida, ok? Esse aí, né, Jéssica? Respeito realmente é a palavra de ordem. Vamos lá? Terceira pergunta. Olha, essa pergunta é legal, que todo mundo tem alguém que é assim. Renata, como lidar com as pessoas negativas, mas eu preciso conviver com elas? O que acontece, corações? É assim, tem pessoa que é muito negativa mesmo, né? Peraí, antes de eu falar, só vou falar aqui da Girleide. Girleide, o segredo é não debater com quem não sabe respeitar opiniões diferentes. Girleide, às vezes nem eu não estar aberta mesmo para debater, mas às vezes aberta a compreender. E se é um assunto que está gerando tanto problema, eu simplesmente não converso sobre esse assunto, né, Girleide? Alguns assuntos vai ter que ser assim. Se eu gosto do Cruzeiro, o outro gosta do Atlético, agora até esqueci qual que eu não falo sobre esse tema, porque eu respeito que ele pensa diferente. Então, a gente não tem que impor nada a ninguém. É isso que eu acho que é o principal. Mas vamos voltar assim. Renata, como é que eu lido com pessoas negativas, mas preciso conviver com elas? Oi Kelly, eu acho que todo mundo vai ter alguém que conhece que é muito negativo, que é uma pessoa que a gente considera uma pessoa às vezes até tóxica, né? Que tá sempre pra baixo, reclamando, tudo pra ela é pior, tudo pra ela é difícil, tudo que relaciona a ela é mais pesado, sabe essas pessoas? Você vira e fala assim, nossa, que dia lindo, que sol lindo, aí a pessoa, mas sol dá câncer de pele. Já viram isso? Aí você fala, nossa, adoro chuva. Ai, chuva é tão triste. Então, a pessoa, assim, não importa o que você fale, sempre ela vai achar um ponto negativo naquilo que você está trazendo, naquilo que você está contando. Então, existem pessoas assim, existem pessoas que são realmente negativas e eu sei que muitas vezes a gente fala, vai e afasta dessa pessoa negativa, você se afasta dela. Gente, mas nem sempre é assim. Nem sempre a gente pode, de fato, afastar de pessoas que são negativas. Porque às vezes é um irmão, às vezes é um companheiro, às vezes é a mãe, às vezes é o pai. Mas, Renata, quando eu tô perto dessa pessoa, é muito ruim porque ela é insistentemente negativa. Aí, o que você pode fazer? Aí eu vou contar o que eu procuro fazer quando eu tenho pessoas assim, tô convivendo com pessoas negativas. Primeira coisa, é você ter certeza que o negativismo dela não tem a ver com você. Então, ela não tá falando dessa negatividade dela porque ela não gosta de você, mas é porque ela vê a vida por essa ótica. Ela vê as pessoas por essa ótica. Então, o que eu costumo fazer? Eu costumo questionar com essa pessoa, tipo assim, eu tô entendendo seu ponto de vista, que o sol traz câncer de pele. Concordo. O sol é um fato, o sol traz câncer de pele, mas você acha que existe alguma coisa positiva nisso? Então, uma coisa é você procurar trazer essa pessoa a pensar de uma forma diferente, é ajudar essa pessoa a perceber a vida de uma forma um pouquinho diferente. Você pode fazer isso, tá? Mas sem grandes expectativas, porque a gente tem um comportamento que a gente chama de nihilista, que são pessoas que são muito negativas mesmo, aí às vezes nem tem jeito. Mas o primeiro passo seria esse, tá? Busque trazer, questionar a pessoa, falar assim, cara, tá, você achou isso que é negativo, mas tem alguma outra coisa que você consegue ver de positivo? Ou você mesmo fala alguma coisa positiva. Então, essa é uma maneira de você lidar. É você ajudar a pessoa a despertar pelo lado positivo. Renata, eu tô de saco cheio dessa pessoa, não quero ensiná-la a ser mais positiva, não quero fazer isso. E aí, como é que eu faço? Mas eu ainda tenho que conviver. Então, aqui, se é o seu caso, o que você pode fazer é o seguinte, concorda com ela. Não fica batendo boca.
Não fica, você simplesmente, a pessoa fala uma coisa negativa e você fala, tem esse lado, ponto. Então, assim, você deixa aquilo que é dela com ela. É muito importante isso. Que você entenda, assim, que o outro pode agir da maneira que ele quiser, mas que você vai identificar e perceber essa pessoa sobre a sua ótica também. Então, que você deve dar um significado diferente, em vez de achar que é tudo contra você, ou olhar para aquela pessoa como sendo negativa, você olhar para ela e compreender que ela tem um problema com ela, e esse problema provavelmente é muito sério. Olá, Dani. Então, a gente tem essas possibilidades. Não precisa necessariamente afastar de alguém, tá? Que é negativo. Mas você pode ou mostrá-la um ponto positivo, ou ajudá-la a ver coisas positivas, ou simplesmente compreender essa pessoa, compreender a dificuldade dela, entender que isso é com ela. E aí, isso vai ficar muito mais fácil conviver com essa pessoa, com certeza. Olá! Ok, vamos mais. Olha, já fomos para 3 perguntas. Aí, se eu estiver muito rápido, vocês me avisam. Eu tô sem um relógio aqui, não tô conseguindo ver, mas a gente vai mais um pouquinho. Eu trouxe mais, para não ficar muito cansativo, que eu vi que, gente, a última live foi 1 hora, né? Vocês acharam que foi muito? Então, eu trouxe só algumas perguntas e eu recebi muitas, dezenas de perguntas, então eu vou respondê-las ainda, mas nessa live eu separei só algumas, tá? Beleza, próxima pergunta. Renata, como não levar para você as coisas ruins que as outras pessoas te fazem? E aí, gente, conta pra mim, como é que vocês evitam levar para vocês as coisas ruins que as outras pessoas fazem com vocês? E aí, que estratégia você faz? Pai, pega uma água pra mim, por favor. A Selma quando demora, que bom, Gileide. E aí, como é que vocês lidam? Como é que vocês lidam quando a pessoa faz uma coisa ruim pra você? Como é que você lida com isso? Eu tô aqui com meu assessor hoje, meu pai. Como é que você lida com a pessoa que tá fazendo uma coisa ruim pra você? Como é que você não traz isso pra você? Vocês já lidaram com isso? De às vezes uma pessoa tá num mau dia, a pessoa tá uma catinga emocional, e aí ela acaba assim, te usando de saco de pancada. Quem nunca teve isso, hein? E com certeza é muito cansativo. Tá com pessoas assim que te usam de saco de pancada, né? Mas como é que eu não faço? Como é que eu faço, Renata? Pra não trazer isso pra mim. E eu já vou falar pra vocês. Obrigada, pai. Só um minutinho. E aí eu já vou contar pra vocês. Eu vou contar como é que eu faço. Inevitavelmente a gente vai ter pessoas assim, né? Olha só, a Thaís falou que ela não se relaciona mais, né? Tem pessoas, Thaís, que eu faço exatamente isso. Tem pessoas que eu não tenho por que conviver, e aí eu vou me afastando até que a relação esfria e acaba. Isso é verdade. Tem pessoas que porque vocês têm que pensar assim. Tem pessoas que vale a pena vocês quererem melhorar a relação. Tem pessoas, gente, que não vale a pena. Não é uma pessoa tão amiga, não é uma pessoa tão importante. Então, eu simplesmente me afasto nessas situações. Mas como é que eu não levo essa coisa ruim pra mim, né? Primeiro, a gente sempre vai se abalar de alguma maneira com o que o outro faz com a gente. Não tem como a gente não se abalar nada. Não tem como alguém ir lá te dar um tapa e você tá assim, ótima, uma cara ótima. Foi nada, foi um tapa. Olha aqui, eu tenho outra cara aqui, a outra face pra você dar outro tapa. Não dá, gente. A gente sente. A gente sente quando uma pessoa faz uma coisa ruim pra gente. Só que a primeiríssima coisa que eu convido vocês a pensar é assim: isso que essa pessoa fez de ruim pra mim, eu de alguma maneira influenciei para isso acontecer? Então, como é que seria isso? Qual que é a minha parcela de responsabilidade para que essa pessoa agisse assim comigo? Então, é uma coisa que eu acho muito importante de pensar. Então, qual que é a minha responsabilidade? O que eu fiz para essa pessoa fazer isso comigo? E primeiro eu penso isso, tá? A segunda coisa que eu penso é o seguinte: beleza, eu identifiquei o que eu faço que comprometeu a nossa relação para essa pessoa fazer algo de ruim para mim. Agora, eu vou pensar o seguinte: dessa coisa que ela fez de ruim para mim, o que eu posso tirar de positivo?
Esse segundo passo, gente, não é um passo fácil. E não é um passo que às vezes eu consigo fazer imediatamente. Às vezes leva um tempo. Às vezes leva um tempo assim. Sabe aquela história, né? A gente remói, culpa o outro. Isso é normal, tá? Não tem nada de errado se você faz isso. Mas é importante dar esse segundo passo. De você compreender o que tem de positivo daquilo que aconteceu com você, né? Então, eu faço um esforço para tentar, assim, ver de uma outra ótica aquilo que aconteceu comigo, aquilo que aquela pessoa fez, aquilo que foi ruim. E aí eu transformo, então, o significado daquele ruim para algo positivo. Porque a pessoa pode fazer, gente, muita coisa mal em relação a vocês, mas o significado que fica para você, só você que dá. Então, eu acho isso importantíssimo. Olá, Beatriz, seja bem-vinda. O Éder disse que ele também faz assim, né? Também se afasta, né, Éder? O nosso instinto é se afastar. Então, vocês vão vendo assim que nas relações, na interação, não é um mar de rosas. Na interação vai ter um que vai votar em um, né? O outro vai votar em outro. Vai ter uma coisa ruim que alguém vai fazer com você. Mas eu sempre trago assim, que o outro, ele pode fazer o que ele quiser comigo, mas eu sou responsável pelo significado que eu trago pra mim. Então, eu vou convidar vocês a fazerem esse exercício. Vocês querem? Vamos fazer um exercício? Gente, eu tô gostando de fazer exercícios na segunda, né? Pensa aqui comigo. Só um minuto. Pensa aqui comigo. Pensa em alguém que fez uma coisa ruim com você. Pode ser uma coisa que foi recente. Pode ser uma coisa que foi há muito tempo. Não importa. Pensa, o que foi que essa pessoa fez que não foi bom? O que foi que essa pessoa fez que não foi positivo, né? Traz aí na memória essa situação que não foi legal, que você viveu que não foi legal. Beleza. Agora, eu quero que você olhe como um olhar de águia. Alguém de fora da cena, que tá vendo a cena acontecer. E pensa o seguinte, de que forma, de alguma maneira, eu contribuí para que isso acontecesse? Eu sei, é difícil. Eu sei que às vezes você vai falar assim, ai, Renata, essa parte é difícil pra caramba. Não contribui com nada. Calma. Pensa aí, qual a sua relação, qual a sua participação disso? Porque com certeza tem algum estímulo. Pode ter sido um pouquinho antes. Pode ter sido algo que você permitiu muitas vezes. Pode ser uma coisa que você falou, uma coisa que você não disse. Então pensa aí de que forma você contribuiu para que isso acontecesse. E por que isso é tão importante? Porque isso vai te ajudar. A gente permite, né, Gerleide? Permite sim que as coisas ruins cheguem na gente, né? Mas isso vai te ajudar a não fazer mais isso, ou a evitar fazer de novo. Fogo é quando o cônjuge faz. Thaís, é muito comum. Thaís, eu acho que você já fez curso comigo, não é? Eu acho que é você mesma. É fogo quando o cônjuge faz, né? Mas é onde a gente vai ter mais relações, às vezes, que vão ter desgaste, vai lidar aí com essa negativismo, com coisas ruins. E a gente tem que aprender a lidar. Porque você não vai encontrar um parceiro que é exatamente você, ou que é 100% o tempo todo. Porque ninguém é, e tá tudo bem. Então, voltando aí a essa situação em que você tá recordando, Renato, recordei aqui desse momento que não foi legal. Tô entendendo um pouquinho o que eu fiz que não foi tão bom. Agora, vamos pro segundo passo, tá? O que você pode tirar de proveito disso que aconteceu com você? Pensa aí. Eu sei que foi ruim, mas o que você pode trazer de positivo disso que aconteceu? O que você aprendeu com isso? Talvez você aprendeu alguma coisa. Talvez você mudou alguma forma de ser. Talvez te ajudou a ser mais atenta, a ouvir mais, falar menos. De alguma maneira, tem alguma coisa positiva que saiu disso. E é muito importante que, por pior que tenha sido a situação, e eu sei que tem situações que são muito difíceis, que você perceba o que você aprendeu. Ou às vezes, como a Thaís falou, né, Thaís? Às vezes é o cônjuge, o que isso contribuiu para vocês dois? Às vezes para vocês dois crescerem. Pensa com carinho nisso. Esse é o passo mais importante. E eu tenho certeza que quando você conseguir fazer esses dois passos,
você vai conseguir lidar muito melhor com as situações ruins que acontecem na vida, né? Acontece na minha vida, acontece na sua vida também. E, de novo, não é da noite pro dia. A gente vai construindo esse exercício, né? Tem vezes que acontece algumas coisas comigo que eu fico remoendo aquilo um mês, sabe? Ai, que droga, aconteceu isso, pau. Mas em algum momento eu sempre vou me propor a olhar ali pro significado positivo. Olha lá, Girleide disse, amadurecemos com os erros. Com certeza, Girleide. O que eu tenho mais, o que eu percebo é assim, a gente cresce com amor, mas a gente também cresce com a dor, né? E a gente só não cresce com a dor quando a gente não para e dá um significado para aquilo que aconteceu. O Éder disse assim, não só os próximos, mas às vezes erramos também. Tipo, eu não sou 100%, mas tento me adequar ao próximo. Isso aí, Éder, eu acho que essa frase sua é muito interessante. Ninguém é 100%. Então por que a gente espera que o outro seja 100%? Que o outro sempre acerte? Que o outro sempre seja ótimo com a gente? E quando a gente que erra, a gente aceita, né? Não, tava num dia ruim. Então é trazer para vocês assim, olha, ninguém é 100% e tá tudo bem. Então vamos aprender com esse não 100%, com esses 90%, com esses 80%, tem gente aí 60%, e vamos dar um novo significado para isso. Isso é muito importante. Ó, a Daniela trouxe um negócio super legal que ela aprendeu. Ela aprendeu ao amor próprio, né? Olha, as maiores dores que eu já passei, elas só me... exclusões, sabe? Que lógico, eu já vivi isso tudo também. Elas só me ensinaram, assim, a me amar mais, a me perceber, a me respeitar. Então, isso é muito legal. Cecília disse assim, cresci muito mais com a dor. A gente cresce muito com a dor, né? A gente cresce sim, a gente tem que ser grato pela dor. Ninguém gosta de sentir dor, mas depois que a dor passa, a gente consegue crescer muito. Valorização é outra coisa excelente. Então, não dá pra gente excluir, querer que saia tudo de ruim, né? A gente pode acolher as coisas, mesmo que não sejam tão boas assim. Ok? Vamos pra próxima pergunta? Olha, como não se tornar vulnerável? Pergunta difícil. Essa pergunta, ela tinha na verdade uma introdução, eu entendi que a pergunta era essa. Eu acho que eu não contei pra vocês, deixa eu contar. Às vezes, quando vocês fazem a pergunta, se ela é muito grande, eu não consigo ler ela completa. Aí eu consigo ler o começo. E aí eu deduzo que a pergunta deve ter sido mais ou menos essa. Então, quando vocês forem fazer no Stories a pergunta, faz bem curtinha, para dar para eu ler toda, tá bom? Então, vamos lá. Como não se tornar vulnerável? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Todos nós somos vulneráveis. Por mais que a gente se valorize, por mais que a gente tenha amor próprio, a gente é vulnerável. Vulnerável àquilo que acontece com a gente, vulnerável ao outro. A gente é vulnerável, sim. Mas a grande diferença, aqui tá bem no que eu tava falando agora há pouco, no significado que você dá para aquilo que você tá vivendo. Então, não tenha medo de ser vulnerável. A gente gente, vamos começar por... Ninguém sabe nem quando vai morrer, né? Então, a gente não controla absolutamente nada. Mas vamos aprender a lidar com essa vulnerabilidade de uma maneira que nos fortaleça, em vez de nos enfraquecer. Então, nada desse negócio de, é porque coitada de mim. Coitada nada. Mas é porque fulano fez isso comigo. E aí? Se a gente for competir aqui o que cada um sofreu na vida, a live não ia ser... Uma live não seria suficiente. A gente ia ficar aqui dias. Cada um tem uma história ruim para contar, uma vulnerabilidade, alguma dor, né? Mas a questão você tá no lado dos fracos ou dos fortes? O lado dos fracos é aquele que justifica a vida pelas dores que passou. Então, eu justifico não ter um emprego que eu quero, não ter um relacionamento que eu desejo, não ter a casa que eu quero, por causa que aconteceu isso, isso, isso. Então foi por causa disso. Então, eu me coloco assim, né, como alguém vítima das circunstâncias. E a gente tem os fortes, que são aqueles que falam, nossa, dói, doeu, foi ruim, mas eu fiz isso e isso com isso. Eu fiz isso e isso com isso daqui. Então, a escolha é sempre nossa. Ou você fica mais ali na vítima, ou você se fortalece e vai para o próximo passo.
Não tô dizendo que você não vá sofrer, né? Você vai sofrer, mas é uma coisa que eu até escrevi hoje. Mas o sofrimento é uma escolha também, né? A tristeza, ela é inevitável, mas o sofrimento é uma escolha. A tristeza, ela vem em situações ruins, mas só que o sofrimento, escolher estar ali, vários e vários dias sofrendo, isso é uma escolha. Então, sacode aí, sacode a poeira, mulherada, homens também, né? Não vamos excluir os homens também. Sacode a poeira aí e começa a pensar, cara, peraí, a treta pode ser o grande quanto for, mas eu sou forte o suficiente para olhar de uma outra maneira para isso. Combinado? Respondido? Beleza, vamos falar de relacionamento? Tem uma pergunta sobre relacionamento aqui. Renata, como lidar com traumas de relacionamentos amorosos? Gente, eu já falei um pouquinho sobre isso em um vídeo meu no YouTube. Quem ainda não me segue no YouTube, corre lá, vai seguir. YouTube Renata Tanus. Não corre agora não, só daqui a pouco quando acabar a live. YouTube Renata Tanus, eu subo todas as lives, eu coloco também um material exclusivo lá pra vocês. E eu falei um pouquinho sobre traumas já em um vídeo meu. Caça lá que vocês vão achar. Então o negócio é o seguinte, trauma de relacionamento. De novo, todo mundo vai ter algum trauma aí de relacionamento. Mas como é que você lida com isso? Primeira coisa para você lidar com trauma é reconhecer que ele existe. Reconhecer uma dor. É a primeiríssima coisa. Então eu reconheço que tem um trauma, eu reconheço que tem uma dor e eu me entrego a ela. Ixi, Renata, não, pelo amor de Deus, não me fala que eu tenho que me entregar. Tem sim. Por quê? Quando eu tenho um trauma e eu reconheço que alguma coisa me machucou, mas eu finjo que nada aconteceu, ou seja, eu não me entrego aquilo que eu tô sentindo, eu começo a criar uma máscara em que eu vou colocar em mim. Uma máscara que tá tudo bem. Uma máscara que tá tudo ok, quando muitas vezes não está. Então, a primeira coisa que para você lidar com o trauma é reconhecer esse trauma. Reconhece, dá um espacinho ali para tristeza, dá um espacinho para dor, reconhece esse trauma e aí você vai fazer muito o que eu falei ali agora há pouco, né? Depois de reconhecer esse trauma, dá um espaço para essa tristeza, aí você vai começar assim a se curar. E como é que a gente começa a se curar? A gente começa a se curar cuidando da gente. Então, cuida das suas necessidades. Olha, eu tenho um trauma relacionado a um relacionamento X. Foi muito difícil, foi muito sofrido, eu fiquei muito triste, eu entendo por que eu passei por isso. Agora eu vou pro terceiro passo, né? Eu vou cuidar de mim, sabe? Cuida um pouquinho de você, começa a pensar o que você gosta de fazer, que coisas te motivam, que coisas assim te acalentam e começa a fazer isso. Aí você começa a aprender a lidar com esse trauma. E uma dica aqui extra para essa pergunta é o seguinte: pelo amor de Deus, gente, vocês não vêm com essa história de levar trauma de um relacionamento para outro, não. Que isso é o ó, isso é o fim. Se você tem um relacionamento com uma pessoa X, não leva pra pessoa Y, não. Resolve aquele seu trauma, cura suas feridas e aí você vai pra esse relacionamento, sacou? Isso é muito, muito importante. Olha, tinha um monte de mensagens aqui que eu não tinha visto. Olha, a Cecília disse assim: verdade, tive que aprender a me amar mais. Muitas ilusões amorosas, descobri que eu não me amava primeiro. E aí, Cecília, quando a gente não se ama primeiro, como é que a gente vai amar alguém? Isso pra mim é incoerente. Como é que eu vou estar disponível e amando uma pessoa se eu não me respeito e não me amo? Não parece, assim, contraditório? E tipo assim, não tem como você ter um relacionamento saudável se você não tem um relacionamento saudável com você. Aí é a frase da semana. Olá, Larissa. Olá, Cecília. A Weather viu o vídeo. Ótimo. Eu só tive 2 meses de tristeza. Não tem muito um tempo pra tristeza. Cada um vai viver de uma maneira. Mas só que, gente, pelo amor de Deus, passou meses, passou anos. Você não tá na tristeza, isso não é tristeza mais. Isso é sofrimento e isso é uma escolha. Provavelmente você colocou uma máscara. Não tô falando que é o seu caso, tá, Éder? Mas a pessoa, né? Às vezes a pessoa coloca uma máscara e fica ali naquele sofrimento. Olha lá, aí ele tá falando que agora ele é só alegria. Isso mesmo, Éder. Primeiro tem que estar, né? Tem que estar. Tem que se entregar ao sofrimento. Larissa, acho que respondi sim.
Acabei de responder suas perguntas, depois você olha aqui, eu vou deixar salvo aqui, depois eu vou deixar no YouTube, mas eu não vou conseguir responder todas as perguntas de todo mundo que me fez, porque foram muitas perguntas, então o tempo não daria, tá? Mas Larissa, respondi e você pode voltar. Oi, Daiane, sou nova aqui. Você é coach de relacionamento? Eu sou coaching também, sou psicóloga e sim, meu foco é relacionamento. Mas eu falo muito de empoderamento feminino e autoestima. E vamos lá, vamos mais. Renata, o que fazer quando seu ex não quer voltar com você porque tem medo de ser traído? Ai, vamos, nós temos mais duas perguntas e essa pergunta é uma pergunta assim. Como fazer quando seu ex não quer voltar? Presta atenção, o ex não quer voltar. Por que ele não quer voltar? Porque tem medo de ser traído. O que eu pensei quando eu li isso? Pensei o seguinte, se o camarada tá com medo de ser traído, foi você que traiu? Porque vocês terminaram, né? Foi você que traiu. Se no caso foi você que traiu, vocês têm que fazer um novo combinado. E aí é realmente assim, um novo contrato, é um novo relacionamento. De falar, inclusive, essa pauta sobre fidelidade, tá? E assim, a conquista ali da confiança, ela é aos pouquinhos. Então, da mesma maneira que você começa um relacionamento e vai confiando com a pessoa aos pouquinhos, você também, quando você termina uma relação e volta, é a mesma coisa, é como se vocês voltassem meio a estaca zero. É como se fosse a mesma pessoa, mas um momento completamente diferente. Então, se ele tá com medo de voltar com você, de ser traído porque você traiu, a primeira coisa que vocês têm que fazer é um novo combinado e deixar o passado no passado, parar de ficar olhando e ficar fazendo inferninho porque um traiu, o outro traiu, tá? Para com isso. Se vocês querem ficar juntos, é da agora pra frente. Não, Renata, eu nunca traí ele. Vamos supor que seja esse caso. Mas ele tá com muito medo de voltar porque ele tá com medo de ser traído. Então, colega, eu te pergunto. Ele tá com medo de voltar com medo de ser traído? Ou ele tá arrumando só uma desculpa? Porque tem isso, né, gente? Quantas vezes eu vejo o relacionamento acabou. A pessoa começa a ter desculpas pra não voltar com a outra, pra não assumir um compromisso. E aí, o que a pessoa faz? Eles continuam se encontrando num feedback constante, infinito, em que a pessoa era namorada, agora ela se submete a ser ficante. E aí tem várias justificativas para não reatar esse relacionamento. Aí você tem que olhar para o que você está fazendo para você, por que você está se admitindo, tá num relacionamento que o cara não quer voltar para você. Não quer ficar com você e fica dando aí um tanto de justificativas, às vezes implausíveis. Então vê por que você está se colocando nesse lugar, por que você está aceitando buscando fazer o seu ex ficar confortável para querer voltar com você. A gente tem que ficar buscando fazer o outro querer ficar com a gente, não. Ou o outro quer ficar com a gente ou não quer. Não é a gente que faz isso, sabe? A gente tem que cuidar de sim estar disponível para o relacionamento, sim ser uma pessoa bacana, mas só que assim, a gente vai até um limite. E o outro? Cadê o papel do outro? Cadê? Eu costumo dizer que relacionamento é igual uma mesa, né? De quatro pontas. Se uma das bases tá fragilizada, aí você vai ficar sustentando a mesa sozinho? Você vai ficar, a mesa vai ficar toda apoiada em você, só nas suas pernas? Não é. Lógico que não é possível. Isso é injusto. Esse relacionamento não vai pra frente, né? Então a gente tem que pensar assim, um relacionamento tem os 4 pés da mesa. Os 4 pés tem que estar querendo que essa mesa esteja em pé, tá? Às vezes eu fico exaltada, né? Ah, que bom. Que bom que vocês estão gostando e concordando. E vamos para a nossa última pergunta de hoje. Acho que tá faltando amor próprio nessa pessoa. Girleide, é o que eu sempre acredito, assim. A gente precisa estar frequentemente fomentando nosso amor próprio. Porque a gente precisa frequentemente estar alimentando ali um bem-estar com a gente, um olhar pra gente, o que eu permito, o que eu não permito. Então, pode ser que para ela esteja faltando amor próprio, sim, né? E aí a gente precisa sempre estar vendo isso. Última pergunta, também relacionada a ex.
Gente, lembrando que hoje eu não vou conseguir responder toda a quantidade de perguntas que veio, então eu vou, ao longo dessa semana, respondendo as perguntas sim, tá? Ninguém vai ficar sem resposta. Ou eu vou responder por direct, ou eu vou fazer outra live pra responder, tá? Pra não ficar tão extenso, mas eu vou responder sim a todas as perguntas que me fizeram. Vamos mais! O que fazer quando seu ex frequenta a mesma roda de amigos? E aí, gente? E a treta, hein? Começamos a namorar, fizemos amizades juntas, e a gente tem a mesma... faço live. E a gente tem a mesma roda de amigos. Como conviver com o ex na mesma roda de amigos? E aí, gente, alguma sugestão? Porque esse a gente vai ter que pensar juntos. Ó, vocês terminaram e vocês têm a mesma roda de amigos. Como é que faz? Gente, o que eu tenho pra contar pra vocês é o seguinte. Quando termina, vamos evitar a fadiga? Vamos evitar ficar encontrando com ex, porque a carne é fraca, nenhum relacionamento é embasado só em coisa ruim. Por quê? Vocês não são doido não, gente. Vocês não ficaram com alguém porque vocês odiavam aquela pessoa, tinha sentimento. Aí vocês começam a se encontrar na mesma roda de amigos. A Gerleide falou assim, maturidade, terminar, terminou. Então, eu vou bem pegar isso aqui. Teacher, falou assim, eu me afasto. Olha, falei certo? Eu acho que eu falei errado. O que acontece? A gente pode sim se afastar. Por que a gente tem... Pensa o seguinte... Pra que eu vou ficar na fadiga de ficar encontrando ex? Pra que eu vou ficar no desespero de ficar encontrando ele e remoendo e revivendo várias e várias vezes aquela sensação, aquela emoção que às vezes ainda tá impregnada em mim? Então, é sacanagem com você mesmo. Você tá me entendendo? Que é sacanagem? Ah, não, eu vou superar e tá tudo... desculpa, gente, cortou aí um pouquinho porque eu tô com pouquíssima bateria já. Mas a gente já tá terminando. Não dá. Eu procuro novos amigos. Ótimo. A questão é o seguinte, vocês têm que se respeitar. Aprenda o seguinte. Essa história de nossos amigos são os mesmos, não cola, tá? Pode ser que vocês tenham os mesmos amigos, mas se você tiver, eles vão aprender e respeitar o seu movimento de às vezes não estar com eles, para você se respeitar e se dar um tempo. Porque cada vez que você reencontra o seu ex, é uma ferida que abre. É uma esperança, é uma dor que você relembra, é uma expectativa, às vezes frustrada. Então, se dá um tempo. Terminou, terminou. Que é igual a Gerleide falou, né? Terminou, terminou. Então, haja coerente com alguém que terminou. Se os amigos de vocês são o mesmo, nos primeiros meses, evita encontrar. Até que você esteja mais forte o suficiente para não se entregar às suas emoções. Mas você esteja mais forte para, assim, conviver com aquela pessoa. Tem muitas vezes, gente, que é possível conviver de novo, né, com a ex, mas precisa de um tempo, não tem jeito, precisa de um tempo. E também respeitar que talvez pro outro ainda não curou, e aí você vai ficar aparecendo toda vez e desrespeitando o outro. Então minha dica é o seguinte, olha, se afasta. Os amigos podem ser o mesmo, mas se são seus amigos mesmo, eles vão compreender que às vezes você não vai querer estar no mesmo espaço que essa pessoa. E se eles não compreenderem, eles estão querendo fogo no parquinho, tá? Então não são lá bons amigos. Vamos combinar, né? Adoro essa expressão, fogo no parquinho. Eles estão querendo fogo no parquinho. Eles não vão estar aí te respeitando muito. Então se respeita. Todo término tem um processo. Um processo que envolve você respeitar o que foi possível na história, você respeitar você e, especialmente, todo término envolve carinho e cuidado. Se você não chegou na fase do carinho e cuidado com você, você está pulando uma fase muito importante. Então, volte aí algumas casas e comece a cuidar de você. Como é que eu cuido de mim, Renata? Se ouvindo quando dói, ouvindo quando aquele lugar está te fazendo mal e se respeitando e saindo. Para de querer agradar os outros, para de ficar pensando que vão pensar de mim e começa a pensar em você. Começa a pensar e ouvir você. Porque se você está tão machucada, se você está tão machucado e você não se ouve,
É você mesmo que está fincando uma faca em você. Então, gente, se você está passando por um término, a palavra aqui é ouça. Ouça você, ouça o seu coração e não importe o que vão falar. Não importa o outro, aqui precisa importar você. Porque enquanto você está curando suas feridas, você está aí se renascendo. Renascendo das cinzas às vezes. Às vezes tem ferida que é tão profunda, né? Então você está renascendo, você está revivendo, né? Renascendo das cinzas. Se dá a possibilidade do tempo, de um tempo precioso, que é um tempo necessário para você renascer. E aí, quando você aprender a se amar, sabe o que você vai encontrar logo ali? Alguém que te ame. E você finalmente vai conseguir prestar atenção em quem presta atenção em você. Porque eu tenho certeza que você é muito interessante, tem muitas pessoas aí prestando atenção em você. Só falta você reconhecer isso. Mas antes de eu reconhecer que o outro me vê de uma maneira, eu preciso ter aquilo dentro de mim. Então tenha dentro de você o amor próprio. Tenha dentro de você o amor que você busca lá de fora. Que só quando você conseguir reconhecer o amor em você, que você vai reconhecer o amor fora de você. Combinado? Então, por isso que a gente fala tanto da autoestima, por isso que a gente fala tanto do amor próprio. Porque é importante demais. Gente, é um passinho por vez, é aqui, é ali, mas com certeza você vai conseguir se fortalecer e sair dessa, né? Com toda certeza. Tamo aí junto? Fênix, exatamente, somos Fênix, né? Ok, gente, muito bom. Pessoas lindas e maravilhosas, essa era a live que eu queria trazer para vocês hoje. Eu sei que ainda tem muitas perguntas que não foram respondidas. O pessoal tá aí votando para eu fazer outra live. Então, ao longo dessa semana eu vou fazer live extra. Amanhã eu não prometo que eu vou estar em viagem, mas durante essa semana eu vou fazer live extra. E se eu conseguir amanhã eu faço, tá? Para responder o restante das perguntas. Muito obrigada por todas as perguntas. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Eu tenho uma notícia super legal para vocês. Agora eu abri o desafio Autoestima OK, que o pessoal já conhece aí, já tá participando. Agora você pode entrar a qualquer momento, não tem mais uma data para você entrar. Se você entrar hoje no desafio Autoestima OK, você vai começar a receber o seu desafio hoje. Renata, onde está esse danado desse desafio? Ele tá aqui no meu link, clicável aqui no Instagram. Então acessa aí @RenataTanus, Renata_Tanus, que você vai ver lá o link clicável e lá você clica e vai direto pro desafio, vai saber todas as regras, quanto que é, e pode ter certeza que vai ser uma possibilidade de você conseguir restituir aí sua autoestima, tá? E seu amor próprio. Oi, Lu, senti sua falta hoje. Um beijão pra vocês, muito obrigada. Quem quiser, o desafio tá muito legal, né? Ai, que bom, Kelly, que você tá gostando. Um beijão pra vocês. Quem não assistiu tudo, pega aí desde o início. E durante essa semana vocês vão me ver mais vezes para responder as perguntas de vocês. Beijo, uma ótima noite. Até mais.